A economia na linha de tiro da crise política. O abandono da agenda liberal, a rendição ao centrão e o completo esfacelamento de um ideal de governo. Um giro de 180 graus na política e na economia brasileira. No final, Bolsonaro e Dilma, Lula, eram tão diferentes que se tornaram iguais. Veja no documentário a seguir como o agravamento da crise política levou o Brasil ao abandono das reformas estruturais e pode culminar no resgate das pautas econômicas da esquerda em um dos momentos mais críticos da história do capitalismo. O conteúdo a seguir tem como objetivo alertar os brasileiros para as implicações que uma crise sem precedentes pode ter nos seus negócios, nos seus empregos e no seu bolso, bem como, de forma prática, trazer o passo a passo do que fazer para se blindar desses potenciais desdobramentos. Pela gravidade do tema, pelo que eu passei lá atrás, como da tese O Fim do Brasil, quando eu fui processado pelo então presidente da República, Dilma Rousseff, em 2014, por alertar para o que viria a ser o petrolão e a maior recessão da história republicana brasileira, eu gostaria de deixar tudo registrado nessa carta que considero de importância similar à anterior. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Caro brasileiro, o governo acabou. O ideal de um mandato escorado na sustentação ética e moral, no combate à corrupção, em uma agenda liberal, chegou ao fim. Assim como não existe mais qualquer expectativa de cumprimento de uma agenda de reformas estruturais, de ajuste fiscal, de concessões, de privatizações, não há mais qualquer um desses elementos na pauta. A velha política, o seu presidencialismo de coalizão envolvendo negociações com as raposas de sempre e o capitalismo de compadrio, mais uma vez, prevaleceu. O governo se tornou um grande balcão de negócios, onde cargos são distribuídos em troca de sobrevida. Ao abrir as portas do executivo para figuras como Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira e nomes de igual envergadura moral, abrem-se também as portas das contrapartidas típicas. O executivo está nas mãos do centrão e por ele vai passar a ser chantageado. A gente está diante de um dilema em que resta sabermos se vamos ter um fim terrível, ou seja, o impeachment, em meio a uma recessão brutal e uma grande pandemia, ou um terror sem fim, um governo que se arrasta com doses homeopáticas de sofrimento. Inicia-se agora uma nova era para o governo Bolsonaro, uma espécie de segundo mandato, de orientação desenvolvimentista, dos PACs, dos campeões nacionais, com a economia conduzida pela Casa Civil, com maior orientação estatal e que tem o centrão como fiel da balança. Um presidente que se fecha com seus subservientes, que passam a preencher ministérios e secretarias, abandonando a ideia inicial de um governo de notáveis e de nomeações técnicas. É o roteiro de um filme de terror, aparentemente inevitável e cujas consequências são amplamente conhecidas. Se você pensou no segundo PND lá atrás, do Geisel, ou na nova matriz econômica de Dilma, Arno, Mantega, encontrou sim um belo paralelo. E repetir um experimento esperando um resultado diferente é uma das definições de loucura. Essa, inclusive, poderia ser uma descrição precisa do segundo mandato Dilma, que culminou no maior escândalo de corrupção que se tem notícia até hoje, na maior recessão da história republicana brasileira e, claro, no impeachment da presidente. Mas é a definição do segundo mandato do governo Bolsonaro que começa a partir de agora. E dessa vez pode ser ainda pior. Enfrentaremos uma nova crise política e institucional ao mesmo tempo em que a gente tem que lidar com o pico de contágio do coronavírus, o maior tombo já registrado no PIB brasileiro na história em 2020. Isso já era realidade antes da crise política. Uma crise cambial, com o dólar em seu maior nível nominal contra o real desde sempre. Uma economia internacional altamente combalida, sustentada por artificiais estímulos monetários e fiscais, cujas consequências podem ser enorme endividamento, baixa capacidade estrutural de crescimento e bolhas de ativos. Preços de commodities em níveis baixos,
o que é sempre muito ruim para mercados emergentes. Exemplo maior no petróleo, cujos preços chegaram a ficar negativos há pouco tempo. A combinação de todos esses fatores, infelizmente, leva a crise atual para um outro patamar, sem qualquer paralelo histórico e com um potencial devastador. Mercados vão ser frontalmente impactados, empregos vão ser destruídos, a sua renda e o patrimônio da sua família podem ser ainda mais impactados. Não subestime o risco de as coisas ficarem muito piores, porque elas realmente podem ficar muito piores. A gente está lidando com curvas potencialmente exponenciais, e isso desafia nossas mentes tradicionalmente treinadas para pensar de forma linear. Algumas medidas de caráter emergencial que têm o objetivo de proteger o padrão de vida da sua família, e elas devem ser tomadas imediatamente. Esta é uma orientação que deve ser seguida por todos os nossos colaboradores, familiares e assinantes. Eu sou Felipe Miranda, empresário, economista, pai de família e estrategista-chefe de investimentos. No momento que faço esse alerta, tenho um escritório parado e mais de 300 funcionários em casa. O documento a seguir tem caráter apartidário e é estritamente técnico. A gente não pertence ou louva qualquer partido político, empresa ou instituição estatal ou até mesmo privada. Também não somos banco nem corretora. Nossa fonte de receita vem única e exclusivamente dos nossos assinantes. O que você verá a seguir é um conteúdo sensível com um único objetivo: alertar os brasileiros para as implicações que essa crise pode ter nos seus negócios, empregos e nos seus investimentos, bem como, de forma prática, o passo a passo do que fazer para se blindar desses potenciais desdobramentos. Há pseudo-especialistas tentando minimizar o problema, porque a verdade com que temos de lidar agora é muito inconveniente para ser encarada de frente. Citando Nietzsche, porém, eu considero que o valor de um homem pode ser medido pelo tanto de verdade que ele pode suportar. É disso que se trata essa carta. Encarar a verdade de frente, por mais dolorida que ela seja. Tergiversar sobre o problema terá apenas consequências mais graves e talvez mais definitivas. Infelizmente, a gente adentra um período sombrio, um terreno sombrio, com uma combinação de fatores sem qualquer precedente histórico e com impactos inevitáveis nos próximos dias e meses, que vão ser sentidos na sua rotina e no seu bolso. Talvez você ainda não tenha percebido, mas a economia brasileira já voltou 10 anos no tempo. Você lembra da sua rotina 10 anos atrás? Os instrumentos financeiros que tinha à disposição em 2010? As tecnologias que usava? Qual era o seu nível de renda uma década atrás? A economia brasileira voltou 10 anos no tempo e vai marcar em 2020 a maior queda no PIB de toda a sua história. Mas isso já é quase um fato consumado. O que realmente preocupa agora é o segundo estágio da contaminação econômica. 8 das principais agências de inteligência do mundo alertam para um colapso iminente em nível global. E a economia brasileira, fragilizada em meio a uma crise política e institucional, está na rota de colisão. Corremos o risco de estar diante da maior bolha da história do sistema financeiro mundial, com a reação de bancos centrais, de tesouros nacionais à crise do coronavírus, superando em muito qualquer precedente histórico. É uma experiência totalmente nova, sem termos a mínima ideia de quais vão ser suas consequências. Será que a gente pode mesmo emitir moeda de forma definitiva e endividar governos e empresas sem nenhum impacto futuro? Será que não estamos condenando gerações posteriores a um baixo crescimento quando vamos ter de lidar com essa herança de superendividamento? Se a gente estiver mesmo inflando uma bolha desse tamanho, seu estouro poderia levar ao limite as consequências daquilo que já está estabelecido como o maior tombo da história da economia brasileira. Somente com o impacto que as paralisações provocaram até agora, já temos uma projeção de retração de 5% do PIB brasileiro em 2020. São projeções do FMI, que por si só já configurariam a maior queda já registrada em nosso PIB em toda a história. Isso quer dizer que voltamos 10 anos no tempo, ao tamanho que a economia brasileira tinha em 2010. Segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a população brasileira está empobrecendo em um ritmo ainda pior, que não acontece há 100 anos.
Isso eu reforço apenas com o retrato atual, sem colocar na conta eventuais complicações adicionais geradas pelo fim do período de isolamento social, pelo pico da pandemia ou pelos desdobramentos da crise política. Os 3 pilares que elegeram Bolsonaro foram abalados. Eu peço, por favor, que você dê uma olhada nessas manchetes. Mais uma vez, não se trata de hipótese ou de qualquer projeção da minha parte. São apenas fatos. A expectativa por uma política econômica liberal, de diminuição do tamanho do Estado, com uma agenda de privatizações e concessões, foco no ajuste fiscal e nas reformas estruturais, virou isso. O grande plano econômico em vigência hoje é o chamado Plano Pró-Brasil, desenvolvido pela ala militar do governo, anunciado pela Casa Civil, que sequer teve o aval do ministro da Economia, Paulo Guedes. Em outras palavras, é a Casa Civil tocando uma pauta econômica. Isso não te parece meio assustador? Trata-se de um resgate da pauta desenvolvimentista que norteou o segundo mandato Dilma, com Estado centralizador e grande balizador dos investimentos. Algo que vai na direção diametralmente oposta à agenda defendida pelo atual Ministério da Economia. Esse com um quadro predominantemente técnico, cuja principal bandeira é a do liberalismo econômico e do ajuste fiscal. Qual a melhor forma de combater um retrocesso de 10 anos em nossa economia, se não com mais retrocesso? Ou por que não tentar, de novo, a pior experiência político-econômica que o Brasil viveu nas últimas décadas? O plano, batizado de Pró-Brasil, também não se trata de uma possibilidade, mas sim de fato estabelecido, já apresentado oficialmente, ainda que sua apresentação tenha sido uma barbaridade, e cujo cronograma projeta um horizonte de atuação pelos próximos 10 anos, como você pode ver no seu slide de anúncio oficial. Assim como a saída do ministro Sérgio Moro representou simbolicamente a queda de 2 dos principais pilares que elegeram Jair Bolsonaro, notadamente o da segurança pública e do combate à corrupção, o Plano Pró-Brasil marca a ruptura com o que seria o terceiro pilar de sua eleição, a agenda de reformas e a pauta liberal. Consequentemente, em meio às críticas públicas de Paulo Guedes e ao isolamento do ministro das decisões que lhe caberiam, de cunho estritamente econômico, temos a economia como próximo alvo na linha de tiro da crise política. Como se não bastasse, em meio ao abandono da pauta liberal e da agenda de reformas, outra bandeira da equipe econômica caiu por terra, a do ajuste das contas públicas. Esse acelerado pelos esforços para o combate à pandemia da Covid-19. No fim do dia, temos atingido as 2 sustentações importantes da base bolsonarista: o lavajatismo, com a saída do ministro Moro, e o antipetismo, pois agora se perdeu o antagonismo clássico entre as partes. Nele se apoiavam a bandeira de combate à corrupção, a rigidez da segurança pública, as críticas à velha política, a insatisfação com o governo perdulário, a defesa de mais Brasil, menos Brasília. Tudo isso acabou agora. E se torna uma ameaça ainda maior diante do que você vai ver agora. O que poderia ser pior do que uma pandemia, uma crise política, o resgate da política econômica de esquerda e uma recessão econômica? Imagine tudo isso junto, em meio a uma situação muito crítica das economias e dos mercados internacionais. Imagino que você possa estar se questionando a real importância desse alerta. Afinal, todos nós tivemos a nossa rotina alterada. É provável que você conheça alguém que teve de repensar algum projeto, adiar uma viagem, cortar algum gasto e rever os seus custos mensais. É possível até mesmo que você faça parte desse grupo. O que poderia piorar? O que poderia estar além de tudo isso? Eu não lhe julgo. Eu mesmo me questiono diariamente, faço e refaço as contas, torcendo para encontrar pelo menos uma luz no fim do túnel, uma solução definitiva para tudo o que ainda está por vir. Assim como você, eu torço para que isso aconteça, para que eu possa retomar a rotina do meu negócio, reabrir o meu escritório, para que eu tenha mais visibilidade dos próximos movimentos do mercado. Mas infelizmente, as coisas nem sempre são como a gente gostaria. E é o meu dever, como economista, estrategista-chefe de investimentos, fazer esse alerta chegar ao maior número possível de pessoas.
a crise atingiu um novo estágio, com consequências devastadoras e muitas delas inevitáveis. A crise já tinha uma dimensão global, sendo superior à chamada Grande Crise Financeira de 2008, e com similaridades à Grande Depressão de 1929, com desdobramentos sobre toda a década de 30. Isso já não é mais uma hipótese, é o que está dado, fato consumado. Não sou eu apenas quem está dizendo isso. No exato instante em que eu escrevo essa tese, tenho na minha mesa comunicados de 8 das mais importantes agências de inteligência financeira do mundo. E todos alertam para a mesma coisa, é algo estarrecedor. A maior de todas as crises está formada. Uma recessão generalizada que encontra paralelos apenas na Grande Depressão de 1929. Para você ter uma ideia, a Grande Depressão de 29 encontrou a sua recuperação econômica somente a partir de 39, ou seja, 10 anos depois. Esses alertas que estão na minha mesa vêm de Banco Mundial, FMI, Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central Europeu, Agência Nacional de Pesquisas e Estatísticas da China, agências privadas e até mesmo da ONU. Isso sem contar as mensagens do círculo de alguns dos maiores investidores do mundo. Nomes como Ray Dalio, Carl Icahn, Mark Mobius, Mohammed El-Erian. Esses endossam a lista de grandes investidores e autoridades que têm alertado para o tamanho do que está por vir. Todos estão alterando as suas alocações de investimento para enfrentar o segundo estágio dessa crise, em busca de um posicionamento ao possível iminente colapso. A parte mais assustadora: todos esses alertas chegaram às minhas mãos nos últimos 30 dias e irão deparar um cenário extremamente complicado por aqui e que vai piorando. E não haveria hora pior para esses alertas chegarem. O Brasil em rota de colisão à crise internacional. Ele está diante da maior retração já enfrentada por sua economia em toda a história. Ainda não encontrou o seu pico de contaminações pela Covid-19, ao passo que o sistema de saúde começa a dar sinais de colapso em algumas regiões. E adentrou uma nova crise política institucional, com intervenções governamentais em órgãos independentes e isolamento do presidente ante o Congresso e boa parte dos seus ministérios. A maioria das pessoas ainda não tem a dimensão do tamanho do desafio que está à nossa frente. E parte considerável do mercado ainda ignora riscos e subestima o que está por vir. Você não está se sentindo bem e sai em busca de um médico, suspeitando por um problema crítico. Procura um dos melhores profissionais disponíveis naquela especialidade. Após uma bateria de exames, o especialista lhe alerta para uma doença terrível. Então, pela gravidade do problema, você naturalmente decide buscar uma segunda opinião. Mas, infelizmente, essa segunda opinião chega ao mesmo veredito. Não satisfeito, você repete o procedimento inúmeras vezes, com diferentes profissionais, todos renomados. E todos esses especialistas chegam exatamente no mesmo diagnóstico. Você precisa se tratar e deve começar imediatamente. Você ignoraria isso e voltaria para o curso normal da sua vida como se nada tivesse acontecido? Refazendo a pergunta, você voltaria para a sua rotina normal após o período de isolamento como se nada tivesse acontecido? Tenho em mãos alertas críticos partindo de 8 das agências de inteligência financeira mais importantes do mundo. O excesso de intervencionismo dos bancos centrais e dos governos em geral, sem qualquer precedente histórico, embora necessário, nos levou a uma grande armadilha. Basicamente, a sociedade transferiu aos bancos centrais a responsabilidade para as economias não pararem completamente durante o período de paralisações. As autoridades monetárias assumiram para si as mazelas da população e adicionaram trilhões de dólares ao sistema financeiro, em quantidades jamais feitas na história da humanidade. Dinheiro que, em muitos casos, como o do Banco Central Brasileiro, é insuficiente. E pior, além de ser insuficiente, é um dinheiro que sequer eles têm. Mas tem um problema insustentável aqui. Os bancos centrais não podem ser considerados bodes expiatórios. Lembrando aqui da parábola do bode expiatório que aparece na Bíblia em Levítico, capítulo 1. Na narrativa, o bode, na festa judaica do Yom Kippur, no dia da expiação, recebia sobre si a confissão de todas as culpas do povo e era deixado sozinho no deserto. A figura do bode expiatório, tipologicamente, é a representação do Messias, que se auto-sacrifica ao chamar para si todos os pecados da humanidade. Metaforicamente, desde a crise de 2008, os bancos centrais têm assumido para si a figura de Messias,
como se pudessem salvar indivíduos e empresas pelos excessos associados ao crédito, à tomada de riscos e à alavancagem. Mas os bancos centrais não podem ser sacrificados. Eles não vão morrer levando consigo todos os pecados da humanidade. A sociedade não pode transferir seus problemas aos BCs e admitir que eles simplesmente vão desaparecer. Como a gente viu, todas as mazelas continuam lá, carregadas nos balanços das autoridades monetárias. Cedo ou tarde, vão voltar para a própria sociedade, em versão piorada. Temendo as consequências, os bancos centrais já vinham hesitando em acabar com a farra da liquidez, o que acabou tornando-a cada vez maior. Se a crise de 2008 representava, até então, a maior intervenção monetária da história, a crise atual tomou-lhe o posto com larga vantagem. Até quando vamos poder sustentar economias e mercados com artificialismos dessa natureza? Será que não tem limite? A verdade é que ninguém sabe, mas cedo ou tarde a conta vai precisar ser paga. O total de ativos do balanço do FED, o Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo, atingiu um nível sem qualquer precedente histórico, de mais de 6 trilhões de dólares. Esse é o efeito acumulado de estímulo em cima de estímulo, que vai inflando o balanço do Banco Central americano desde a crise de 2008. Temos o mesmo fantasma da crise de 2008 ressuscitado, acrescido de uma enorme quantia de dinheiro emitida nos programas de impressão de moeda adotados não só nos Estados Unidos, mas na Europa, no Japão, na China, no Brasil. Dessa vez, porém, o mecanismo de socorro está completamente contaminado. Como vamos lidar com o estouro de uma nova crise sem poder contar com a ajuda dos bancos centrais, uma vez que eles mesmos vão ser parte do problema? E quais vão ser as consequências de um ambiente de liquidez totalmente artificial que levou o balanço dos bancos centrais a um nível de inflação sem qualquer precedente histórico? As evidências de que talvez a gente está diante da maior de todas as bolhas da história do sistema financeiro mundial são importantes. As implicações disso seriam bastante contundentes. A armadilha, a ilusão de um mercado artificialmente em alta. Uma falsa sensação, alimentada por juros zerados ou até mesmo negativos, e liquidez sem precedentes, de que a mera transferência dos pecados aos bancos centrais representa a sua extinção, quando, na verdade, não pode haver o sacrifício desse Messias. Matar os bancos centrais representaria a falência de todo o sistema monetário. Ainda que pareça provável a ideia de que BCs e as moedas fiduciárias sairão da crise enfraquecidos, será a própria sociedade quem vai pagar pelos seus deslizes. Reforço, de quem é o dinheiro de governos, tesouros e bancos centrais? Que não o seu dinheiro. Da mesma forma, de quem é a dívida de governos, tesouros nacionais e bancos centrais? Que não a sua. Os bancos centrais não podem ser simplesmente abandonados no deserto e, com isso, arrastar para longe os pecados da humanidade. Os mercados estão sendo alimentados diariamente pela ração dos BCs. Injeção de dinheiro fácil e barato, a taxas de juros excepcionalmente baixas por um longo período de tempo. Portanto, a inflagem dos preços está na raiz do problema. Veja o caso brasileiro, por exemplo. O Ibovespa, principal índice de ações da nossa bolsa, registrou pregões de alta consecutivos recentemente, mesmo diante de um processo de desfalecimento do valor do real e de uma tendência considerável de aumento do indicador de risco país, o CDS. O posicionamento oficial da Empíricos, empresa que fundei em 2009 e que há mais de 10 anos administro com paixão e obstinação, vai no sentido contrário à opinião de diversos financistas e grandes gestores brasileiros. Mas é necessário. No fim do dia, a única coisa que importa é cuidar do patrimônio dos nossos 350 mil assinantes. Portanto, vamos aos fatos. O mundo está sofrendo e ainda vai sofrer uma recessão brutal. Da mesma forma, ainda tem que lidar com a pandemia do Covid-19. O tempo que isso vai durar, ninguém sabe. Bem como ninguém sabe se vai haver uma segunda ou até mesmo terceira onda do vírus. Em resposta, os bancos centrais fizeram uma injeção de dinheiro sem precedentes nas economias. E agora, estão com seus balanços inflados a um nível nunca antes visto. Por aqui, a gente entra numa crise política e institucional que adiciona ainda mais incerteza e riscos a esse cenário. O dólar está num patamar nunca antes visto na comparação com o real. O risco país disparou. Essa é a verdade.
são apenas dados, fatos irrefutáveis. Não há espaço aqui para chutes, elucubrações ou achismo. Mais de 50 países já fecharam totalmente suas fronteiras. Segundo o levantamento do Sebrae, 9 milhões de funcionários foram demitidos e mais de 600 mil empresas fecham as portas no Brasil apenas até o início de abril. Nos Estados Unidos já foram 26 milhões de pedidos de auxílio-desemprego em apenas 5 semanas. Não existe nenhum paralelo histórico que chegue sequer perto desses dados. O gráfico com a evolução dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos é simplesmente estarrecedor. São milhões de fábricas fechadas pelo mundo. Com a queda da demanda, o petróleo chegou a ser negociado por valor negativo no mercado internacional. É isso mesmo, negativo, algo que também nunca tinha acontecido na história. O novo patamar de preços da commodity tende a gerar uma onda de falências e pedidos de recuperação judicial por empresas do setor. Com o petróleo a $20 o barril, até menos, que é o patamar atual, a projeção é de que mais de 500 empresas do setor deixem de existir até o fim do ano que vem. Estima-se o prejuízo de bilhões de dólares para diversos setores e mercados ao redor do mundo. Apenas 2% dos voos mundiais estão operando normalmente. Nesse ponto, acho que eu não preciso mais gastar o seu e o meu tempo reiterando o tamanho do problema que está diante da gente. O ponto nevrálgico é que a maioria das pessoas está realmente enxergando tudo o que está acontecendo como uma grande oportunidade de ganhar dinheiro no mercado, comprando ações que supostamente teriam ficado baratas. Na minha opinião, tudo isso é uma grande irresponsabilidade. E também falta de humildade nesse momento. Eu só teria a dizer uma coisa nesse momento: cuidado. Há um movimento intenso entre influencers de finanças, gestores, principalmente de ações, defendendo o próprio negócio, claro, grupos de investidores em redes sociais e parte da nata de engravatados da Faria Lima e do Leblon, de que toda a crise não passa de uma excelente oportunidade de compra de ações. Mais do que isso, existe inclusive uma zombaria em cima dos desesperados, insinuando que a preocupação com a proteção é característica do investidor imaturo, novo, não calejado. Tem muita gente por aí subestimando o mercado. Supostos experts de cursos de final de semana falando em oportunidades. Alguns dos principais youtubers de finanças do país mandando seus seguidores irem às compras. E investidores gananciosos achando que são mais espertos do que a maioria. Aí você pode me perguntar: mas Felipe, historicamente as bolsas mundiais recuperam suas quedas em questão de alguns anos. Ou seja, é só ter paciência e pensamento a longo prazo, não? Corretíssimo. Paciência, pensamento a longo prazo. Duas virtudes que eu sempre defendi. Mas, em relação à recuperação das bolsas, há uma questão que pouquíssimos enxergam e que muda absolutamente tudo. Deixa eu te mostrar uma imagem. Em verde escuro estão as grandes quedas da nossa Bolsa de Valores desde a sua criação. Aí em cinza vem o resultado da Bolsa depois de um ano. Em amarelo depois de 2 anos. Obviamente, em 2020, temos a última queda que estamos vivendo por conta do coronavírus e, claro, não temos as colunas seguintes porque a história ainda está no futuro. É ainda pior do que isso, pois não sabemos ainda como vai ficar, no final das contas, a coluna da queda, que pode, claro, ser muito maior do que isso ainda. Agora pensa bem, sabendo que nos últimos 5 bear markets, que é como chamamos os momentos de queda brusca como a que vivemos agora, a bolsa praticamente dobrou em questão de um ano. E depois de 2 anos, todas elas mais que dobraram de valor, algumas até quadruplicando, como no caso de 95, essa imagem te passa uma ideia positiva, no sentido de que quem tem dinheiro em bolsa vai certamente recuperar o prejuízo em questão de 1 ou 2 anos? Se você respondeu sim, talvez você precise olhar essa questão por outro ângulo. Vamos pegar 2008, só como exemplo. Vamos supor que você tinha 100 mil reais em bolsa. Então a bolsa caiu 60%. Você foi para 40 mil reais de patrimônio. Um ano depois, a bolsa se valorizou 115%. Sabe o que aconteceu com o seu dinheiro? Cresceu de 40 mil para 86 mil. Você não teria recuperado o que perdeu, mesmo com a bolsa mais do que dobrando no período. É uma questão meramente matemática. Quando você perde 60%, você precisa de uma valorização de 150% para voltar ao patamar atual. Ou seja, no caso de 2008, nem em 2 anos, com uma multiplicação de 140% do Ibovespa, você teria recuperado seus 100 mil reais originais. Parece estranho, mas é só fazer as contas. Quanto mais você perde, maior a valorização necessária somente para voltar ao patamar anterior.
Veja, se a queda for de 90%, você vai precisar multiplicar o seu dinheiro por 10 vezes para recuperá-lo. É por isso que minimizar a sua perda é de extrema importância. É por isso que, ao contrário do que os especialistas andam pregando por aí, o quanto a bolsa ainda pode cair importa muito. Foi por isso que, ao identificar que poderíamos, ao menos tínhamos um grande risco de cair muito mais, mudamos o posicionamento de todas as carteiras da Empíricos, aumentando proteções e diminuindo a exposição à bolsa. Com isso, ganhamos bastante dinheiro com o dólar e com o ouro. Proteger seu patrimônio quando o mercado está caindo é diminuir a velocidade do carro na curva em dia de chuva. É necessário, é responsável, é essencial até para evitar a ruína financeira, ou o risco de ruína financeira. Infelizmente, contra a minha vontade, até eu preciso afirmar, há boas chances de que a bolsa volte a cair ainda. Eu e os mais de 30 especialistas de investimentos da minha equipe paramos por semanas para estudar o comportamento das crises mundiais anteriores. E o resultado desse estudo precisa ser repassado para você. Presta bastante atenção nas imagens a seguir. Nesse primeiro momento, se atente somente às linhas vermelhas. Você identificou algo em comum entre elas? Uma espécie de padrão de comportamento em relação à sequência de movimentos de alta e baixa? Esses são gráficos de todos os bear markets mundiais, usando os gráficos da americana Dow Jones como exemplo, começando pelo primeiro no século XX. Eu disse, repito, todos os bear markets, sem exceção. Então, o que a gente tira de conclusão desses gráficos é o seguinte: em 100% dos bear markets históricos, os fundos anteriores são testados ou ultrapassados ao menos uma vez. Veja novamente o gráfico de um bear market clássico de 1929. Observe que a gente tem 3 fases. A primeira é o rápido declínio, a queda aguda. A segunda é um repique, ou uma recuperação, o que também convencionalmente se chama de bull trap ou bear market rally. Ou seja, uma alta meio enganosa, como uma armadilha para os mais otimistas. É nesse momento que muitos iludidos pensam estar vivendo a fase de recuperação estrutural. E aí então vem a terceira fase, em que se testa ou se supera a mínima anterior, despencando novamente. Agora, só para efeito de comparação, vamos projetar na nossa bolsa esse mesmo padrão de movimento. Tivemos aqui a primeira fase, o início do declínio no fim de fevereiro, quando as notícias do coronavírus e a potencial guerra de preços do petróleo começaram a preocupar. Caímos então até os 63 mil pontos, no dia 23 de março, atingindo a mínima histórica dos últimos 4 anos. Encerrada a primeira fase, a gente começou a subir. Desde março até o meio de abril, subimos quase 20 mil pontos. Será que agora estamos beirando a terceira fase de um bear market clássico? Podendo cair de volta aos 62, 63 mil pontos, ou até menos do que isso? Se o histórico se mantiver, se tivermos diante de um bear market clássico? Sim, é isso que a história nos aponta. Entenda, por favor, faço questão de esclarecer, não estou afirmando que vamos necessariamente voltar aos 62 mil pontos, ou cair ainda mais do que isso. Estudamos o passado somente para entender o presente e, quem sabe, projetar possíveis caminhos futuros. Trago esse estudo apenas para te mostrar que a probabilidade de um novo fundo ser testado é bastante alta. Em 100% dos bear markets anteriores, isso aconteceu. A pergunta que qualquer investidor deve se fazer é: será que agora vai ser diferente dos últimos 14 bear markets que tivemos em mais de 100 anos? Outra pergunta ainda mais importante: o que acontece com o seu patrimônio se um novo fundo for testado? Você está preparado para ficar mais de 2 meses em casa vendo seu patrimônio se dilacerar? Olha, eu não estou de forma alguma querendo fazer terrorismo, longe disso. Eu estou querendo te fazer pensar no seu dinheiro com responsabilidade. O momento não é de sair comprando qualquer coisa na bolsa. Eu já te mostrei que em movimentos de queda, quanto mais você minimizar a sua perda, muito melhor. Eu estou aqui justamente para te ajudar nisso, a fazer essa transição. A primeira questão que reforçamos para todos os nossos assinantes: cuidado ao tentar agarrar uma suposta primeira oportunidade incrível de supermultiplicação. Há momentos em que o foco deve ser a preservação do capital, atravessar a tormenta. Assim como instruímos para não tentar pegar a faca caindo, não tente adivinhar até onde a bolsa pode subir. Temos uma pandemia lá fora, uma brutal recessão, uma depressão até, uma crise política em curso.
e ninguém sabe ainda o tamanho do estrago que tudo isso pode causar. Por mais incrível que possa parecer, o preço da Bolsa Americana, quando considerado o cenário e os lucros corporativos, é muito mais caro hoje do que estava antes. O pacote de estímulos americano é abrangente? Claro que é. Mas vai ser suficiente? Talvez não. A desorganização do setor produtivo vai ser histórica no mundo. E o que você está fazendo diante de toda essa mudança? O que você está fazendo para preservar o seu patrimônio e minimizar o impacto sobre o padrão de vida da sua família? Como foi demonstrado até aqui, os paralelos com o segundo mandato Dilma são gritantes. Aplicando os desdobramentos de uma inclinação à pauta econômica desenvolvimentista, o abandono do ajuste fiscal, os programas de estímulo centrados em gastos públicos, devemos ter um cenário de aumento destacado do desemprego, interrupção do crédito, maior endividamento da população e dólar em patamares extraordinariamente altos por um bom tempo, em meio a um quadro de empobrecimento da população e forte retração econômica. Como consequência, espere por aumento dos gastos públicos, maior intervenção do Estado na economia, através de programas como o Pró-Brasil, o novo PAC, incremento da participação do BNDES, com estímulo de novo àquela velha criação e fornecimento de grandes créditos a gigantes nacionais, atuações pesadas e frequentes no mercado de câmbio. E o que você deve fazer nisso tudo? Tenho dedicado minha pesquisa somente a isso nos últimos meses. Encontrei um número surpreendente de coisas simples que você pode fazer para blindar seu dinheiro e até mesmo encher um pouco mais o bolso quando essa crise estourar. Aqui está a minha recomendação. Plano prático. O que você pode fazer para proteger a si e a sua família. Eu já te mostrei que em momentos de queda, quanto mais você minimizar a sua perda, melhor, muito melhor. O momento é de responsabilidade. Você não sabe o real tamanho dessa crise. Eu não sei, ninguém sabe. E para você ganhar dinheiro, primeiro você precisa não perder. Essa deve ser a primeira parte de todo o plano agora. Se proteger, sobreviver. E como você vai fazer isso? Primeiro eu indico aumento da sua exposição ao ouro, ao dólar e a proteções clássicas, se blindando assim completamente. Ativos não funcionam sozinhos. Você precisa estar diversificado, balanceado e totalmente atendido por um asset allocation, uma alocação entre diversas classes de ativos inteligente. Isso não é para agora, na crise. Vale para sempre. O erro das pessoas é comprar dólar quando estão pessimistas e comprar bolsa quando estão otimistas. A diferença entre remédio e veneno é a dosagem. Portanto, tem que ter de tudo. E a arte está em quanto ter de cada coisa. Investir consiste exatamente nisso, lidar com o futuro. Embora muitos financistas engravatados insistam em acreditar que podem prevê-lo, eu continuo com os meus 2 pés inteiros no chão. Acredito que sim, podemos, por experiência e estudo, adquirir certa visão e até mesmo certa intuição. Podemos fazer uma ideia do leque de resultados futuros possíveis e da sua probabilidade relativa de ocorrência. Ou seja, é possível construir uma distribuição de probabilidades aproximada. O erro está em quem não faz o leque e aposta tudo em apenas uma das probabilidades de ocorrência. Há uma grande diferença entre probabilidade e resultado ou certeza. Essa é uma das coisas mais importantes que se deve saber sobre risco de investimento. E essa ideia que quero implementar para o seu dinheiro a partir de hoje. Mas antes, eu gostaria de te mostrar uma coisa que envolve a segunda parte do plano prático. Nessa mensagem, eu mostrei para você que há um grande paralelo com o cenário de 2014, na recessão enfrentada no segundo mandato Dilma. Se há algo de positivo que a gente pode extrair dessa história, agora vem a melhor parte. Alguns dos nossos leitores ficaram ricos na recessão de 2014, quando da tese original do fim do Brasil. Alguns fizeram fortuna apostando na queda das ações de Petrobras ou de grandes incorporadoras à época. Outros ganharam bom dinheiro seguindo a recomendação de comprar dólar a 1,90 e depois vender acima dos R$4. No final de 2015, eu lancei a tese A Virada de Mão, por enxergar que as ações estavam baratas demais e era hora de comprar algumas delas. Foi quando criei a carteira Oportunidades de uma Vida, focada em ações, que acumulou ganhos de 512% até o fechamento de 2019, contra 146% do Ibovespa e 47% do CDI. Somente no ano passado ela dobrou de valor,
com 111% de ganhos, frente a 31% do Ibovespa e 5,95% do CDI. E mesmo em meio ao bear market atual, a essa grande crise, essa carteira ainda ganha com muita folga de qualquer índice de referência, com mais de 270% de retorno acumulado até a metade de abril. Mesmo assim, meus leitores continuam lucrando, talvez mais que qualquer outro brasileiro com dinheiro em qualquer outro investimento. E o mérito aqui, por favor, não é meu, é de toda a minha equipe. A que considero a melhor e maior equipe do Brasil, com mais de 34 especialistas obstinados em entregar resultado. Em outras palavras, nossos assinantes puderam lucrar mesmo num ambiente extremamente desafiador para o mercado de capitais. Que seja do meu conhecimento, não há uma única empresa de pesquisa e ou consultoria no Brasil com histórico tão consistente de acerto em suas recomendações de investimento aos clientes. Aqui cito apenas exemplos mais contundentes. Na verdade é que eu poderia perder um bom tempo dando vários outros exemplos, mas o objetivo da minha mensagem não é esse, sequer a gente tem tempo para isso. O importante é agora, o que está por vir. Eu vou te fazer uma proposta. Por favor, se quiser, tire um print dessa tela, pois eu gostaria de ser cobrado depois. Eu vou te passar as instruções do que você deve fazer nesse momento, para se blindar dos riscos que estão batendo à nossa porta. E quem sabe ainda colher lucros extraordinários com oportunidades pontuais, sem você me pagar um único centavo por isso. Se você achar que faz sentido o que eu vou te dizer e quiser aplicar para a sua vida, você vai contar com um compromisso especial de lucros para os próximos 12 meses. Agora, eu vou abrir para você exatamente tudo o que você precisa para dar esse novo passo com responsabilidade e principalmente com o meu acompanhamento pessoal e com o máximo de segurança. Portanto, vamos lá. 1. Eu vou compartilhar com você uma aula especial em vídeo, como montar um portfólio e tomar conta da sua carteira de investimentos. Isso é o principal. Como você vai fazer o Asset Allocation. Nessa publicação eu te dou o passo a passo. Uma coisa importante agora, sobre a média de resultado dessa alocação, que será o meu compromisso com você. Eu te disse desde o início que também colocaria a minha pele em jogo. Portanto, vai funcionar assim. Se no final dos próximos 12 meses o resultado da alocação que eu vou passar para você nesse vídeo for negativo, ou seja, você seguir minhas instruções à risca e a sua carteira de investimentos estiver acumulando perda, eu me comprometo a te devolver integralmente o dinheiro gasto para fazer parte da minha série Palavra do Estrategista e ainda manter a assinatura Palavra do Estrategista para sempre, com todos os custos arcados pela Empíricos. Então veja bem, você tem duas possibilidades aqui. Ou você ganha dinheiro com essa estratégia nos próximos 12 meses, ou eu me comprometo a te devolver o dinheiro gasto comigo e manter seu acesso de graça pelo resto da vida. Combinado? Ótimo. Mas não é só isso que você vai precisar hoje. 2. Você vai precisar também de instruções para montar uma estratégia de blindagem do seu patrimônio. E eles estão aqui. Nesse vídeo, vamos explicar em detalhes como você pode montar de forma simples uma operação visando proteção do patrimônio em tempos de crise. Trata-se de um material prático e indispensável para enfrentar o momento. 3. As oportunidades de uma vida. A minha lista de ações de altíssimo potencial para ganhar dinheiro mesmo nessa crise. Como eu disse antes, esse é o nome da minha carteira de ações, Oportunidades de uma Vida. São ações que, na minha opinião, podem te alçar a um novo patamar financeiro nesse quinto grande ciclo. E são as oportunidades que surgem agora com a queda brusca da bolsa. Portanto, você precisa comprar essas ações imediatamente, na minha opinião. Nós vamos te revelar uma a uma delas nesse vídeo. Além disso, você vai ter um acompanhamento diário, real time, via grupo fechado de Telegram. Quarto, justamente isso, o acesso ao grupo fechado no Telegram, para acompanhamento diário da crise em real time. É esse espaço que vou te manter informado num contato mais próximo e dinâmico com você, todos os dias em áudio. Quando algo acontecer, pode ter certeza que eu vou te mandar um áudio explicando o que está rolando e se você deve fazer alguma coisa, ajustar suas posições, comprar alguma coisa, vender outra. E 5, você também precisará da minha publicação de acompanhamento pessoal. É claro que tudo isso exige um acompanhamento de perto e eu vou te acompanhar de 15 em 15 dias com um relatório. Esse vai ser o nosso veículo de comunicação pelos próximos 12 meses. Por último, também vou disponibilizar para você um guia de primeiros passos, vídeos
com um passo a passo mesmo de como abrir conta em algumas corretoras e lá dentro como você pode encontrar algumas aplicações que vou abordar. Esses vídeos são um verdadeiro how-to que vai ficar completamente disponível para você, para não ter qualquer desculpa que faltou acompanhamento. Nós vamos pegar na sua mão o que eventualmente você não soube fazer. Nada disso. Mesmo quem nunca investiu na vida vai ser plenamente capaz de abrir conta em uma plataforma de investimentos e começar a investir com esse conteúdo que a gente vai disponibilizar. Quanto vai custar o ingresso a todo esse plano? Olha, eu preparei algo realmente para mudar a sua vida financeira, te proteger no pior cenário, te enriquecer no melhor cenário. O valor do que estou te entregando é difícil de mensurar. Mesmo assim, vou te fazer uma proposta que eu considero irrecusável. Por isso, o acesso ao Palavra do Estrategista, com o passo a passo, instruções de como se proteger de uma crise potencial ainda maior que está diante da gente, o acesso à carteira de ações Oportunidades de uma Vida, todos esses materiais especiais que eu preparei, 12 meses de acompanhamento da série Palavra do Estrategista, com os primeiros 7 dias de presente e ainda o compromisso de te devolver o dinheiro da assinatura e te dar acesso vitalício à minha série caso as ações não deem lucro em 12 meses, tudo isso vai custar para você só 12 vezes de R$5. É isso mesmo, R$5 por mês para o acompanhamento por 12 meses. Mas atenção, esse é um preço absolutamente especial dadas as circunstâncias. O preço regular do nosso site é de R$18 mensais. É uma oferta única e especial, pois o momento exige nosso maior cuidado com você, com o seu dinheiro. Como eu disse de início, aceitar a minha ajuda e conhecer minhas instruções nesse primeiro momento não te compromete em nada. Você tem 7 dias para acessar a série sem assumir compromisso financeiro algum conosco. Eu sugiro fortemente que você ao menos conheça as instruções que passei aos meus leitores. Experimente tudo isso. Se trata de um negócio estratégico e fundamental para blindar o seu portfólio e atravessar esse momento. Eu não vou me estender aqui e nem ficar te listando argumentos racionais para você se convencer de que precisa disso. É com você. Se preciso, tome uns minutos para refletir. Só não se esqueça que altas e baixas acontecem de supetão. Você precisa estar posicionado imediatamente. Por fim, se você decidir não aceitar minha ajuda, tudo bem. Ainda assim, tenho algumas recomendações. Haja com responsabilidade, com seriedade e aproveite também, claro, com responsabilidade. O cenário é de muita incerteza, de muita volatilidade, é complexo e sem qualquer precedente histórico. Você pode se machucar ou pode aproveitar isso ao seu favor. Cuidado com cada decisão. Um forte abraço. TV Noma. Oferecimento. Alô você, vem pro Mercadinho São Francisco. Alimentos e bebidas no atacado e varejo. Mercadinho São Francisco é do seu jeito. Frios e congelados, o que você procura. Vem pra cá, dona de casa. Vem pro Mercadinho São Francisco. Então vem pro Mercadinho São Francisco. Vende mais barato, entrega em domicílio. Mais variedades, a melhor estrutura. Vem agora, Mercadinho São Francisco é pra você. Vem fazer suas compras, faça como eu. Mercadinho São Francisco, o povo aprovou. Pra você, sim senhor. Então o que tá esperando?
girando. Tudo isso e muito mais é no Mercadinho São Francisco, na rua 7 de setembro, no centro. Mais informações nos fones 98754-3894 ou 98552-4530. Sua casa renovada, mais bonita e envolvente. Conte com a Ponto Quente pra mudar seu ambiente. Quer móveis e eletros, pode contar com a gente. Camas, box e colchões tem aqui na Ponto Quente. Bora, 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 bora para Ponto Quente. Tem um show de ofertas pra você ficar contente. Bora, 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 bora para Ponto Quente. Bora, 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 bora pra loja da gente. Bora, 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 bora para Ponto Quente. Tem um show de ofertas pra você ficar contente. Bora, bora, bora para Ponto Quente. Bora, 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 bora pra loja da gente. Os móveis que dão visual perfeito na sua sala, quarto e cozinha. E os eletrodomésticos que vão facilitar ainda mais o seu dia a dia, esperam por você aqui na Ponto Quente. Venha conferir as melhores ofertas em camas box, colchões, guarda-roupas, cozinha completa, racks, painéis, estofados, refrigeradores, fogões, lavadoras, ventiladores, TVs e muito mais. Então, passe agora mesmo na Ponto Quente e faça o melhor negócio. Estamos lhe esperando. Ponto Quente, a loja da gente. Ponto Quente. O vereador Sandro Régio também é parceiro TV Noma. E o vereador Sandro Régio é um dos vereadores que vem se destacando no município de Nova Olinda do Maranhão como um dos vereadores de mais requerimento em benefício da população de Nova Olinda do Maranhão. Autor de vários requerimentos, entre eles o requerimento que pede o retorno de 100% das aulas imediatamente na rede municipal de Nova Olinda do Maranhão. O requerimento pedindo o programa do leite às famílias carentes do município de Nova Olinda do Maranhão também é feito pelo vereador Sandro Régio. E ainda, o vereador Sandro Régio também, além de tudo isso, é responsável pelo fardamento da Guarda Municipal de Nova Olinda do Maranhão, requerimento da sua autoria, entre outros requerimentos que você verá no decorrer dos intervalos da TV Noma. Vereador Sandro Régio, destaque no município. Toda qualidade venha conferir, sempre o melhor pra oferecer. Frutaria Central tem o melhor pra você. Vende barato mesmo, tem sempre o melhor preço. Na Frutaria Central você faz economia. Legumes, frutas e verduras, tudo que você procura. Na Frutaria Central, preço baixo todo dia. Frutaria Central, variedade, qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado. Tudo em frutas, verduras e cereais. Tomate, cebola, banana, uva, maçã, melão, laranja, pimenta de cheiro, pimentão e muito mais. Uma infinidade de produtos com qualidade de primeira para você. Frutaria Central.